amou-os até o fim. Essa é a expressão que está lá em João, capítulo 13, versículo 1. O texto fala assim, se vocês não leram ainda, capítulo 13 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que passagem maravilhosa. Essa é a essência da Páscoa, o amor de Jesus Cristo até o fim. Que fim é esse? Estou vendo aqui o Francisco Bueno. Francisco Bueno aceitou um desafio. Francisco, se você quiser colocar o seu poema aqui para todo mundo ver, pode colocar. Mas eu fiz um desafio para o Francisco Bueno. Eu falei o desafio foi colocar em poesia o grande sofrimento de Jesus na cruz. Porque nós às vezes somos tentados a pensar que o grande sofrimento de Jesus na cruz foi o sofrimento físico. Mas não foi, tá? O sofrimento físico é realmente excruciante, é doloroso, é difícil, mas é muito mais do que isso. Jesus estava próximo ou prestes a experimentar o pecado, coisa que ele nunca tinha experimentado antes. Então o sofrimento espiritual de Jesus na cruz é muito maior, porque você imagine Deus que nunca experimentou o pecado, de repente se coloca na cruz como pecado. Ele entrou em nosso lugar, ele foi à cruz em nosso lugar. Ao ir à cruz em nosso lugar, ele tomou sobre si as nossas dores. Então Isaías fala sobre isso, né? Eu falei, Francisco, escreva, você é um poeta. O Francisco é um poeta, viu? Ele já está há mais de anos escrevendo, não sei quantas poesias ele já tem, mais de 5.000. E ele escreve com muita propriedade. Então, eu falei, olha, escreva sobre o sofrimento espiritual de Jesus, porque na realidade ele estava morrendo pelos nossos pecados. Estou vendo aqui a Ana Lúcia, a Ana Cláudia, o Lauro, né? Eu já vi quem mais aqui? Acho que de Natal, quem que eu vi? E assim, veja, daqui a pouco que eu vejo. E eu falei, faça uma poesia que expresse esse sofrimento, porque era Jesus que nunca pecou, de repente se tornando pecado. Qual que é a dor do pecado? Quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente não sente aquela culpa, aquele remorso, aquela dor, puxa, errei, não deveria ter falado isso, não deveria ter falado aquilo, exagerei, ou errei, pequei, né? Roubei, menti, adulterei. As consequências do pecado são imediatas, o indivíduo sente o pecado na sua vida. E Jesus, diz a Bíblia, estava carregando na cruz todos os pecados da humanidade. A nossa iniquidade ele levou sobre si. Está lá em Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Não por causa do sofrimento físico, os pregos, tudo aquilo, a falta de comida, o vinagre, tudo aquilo sim, dói. Mas o maior sofrimento de Jesus era o sofrimento espiritual, porque ele teria pela primeira vez na vida que experimentar a dor do remorso, a dor do pecado. Isso é importante porque nós cremos que é pela morte de Cristo em nosso lugar que o nosso pecado é perdoado. Ele morreu não pelos pecados dele, ele morreu pelos pecados nossos. Se eu me oferecesse na cruz hoje para morrer, eu estaria morrendo por mim mesmo. Porque eu sou pecador e mereço a morte, é o que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou e morreu. Morreu não pelos seus pecados, ó Valdecir aí, ó Adilson, a Cléria, que beleza. Vejam, Jesus não morreu pelos seus próprios pecados, porque ele não pecou. Ele era inocente, ele não merecia aquele julgamento. Ele morreu no seu lugar, para que você, crendo no sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário, ele pudesse te salvar. Então a salvação minha e sua, ela está atrelada à Páscoa, à morte e ressurreição de Cristo. É muito interessante que Jesus Cristo foi aclamado no Nubinho de Ramos. Não é interessante isso?
no domingo de Ramos, Jesus entra, uma entrada triunfal em Jerusalém, e todos o aclamam. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana, bendito o Salvador, bendito o Messias, bendito aquele que vem para nos salvar. Mas mulheres até falaram, ah, que maravilha, aquela que te amamentou. E Jesus fala, olha, chorem por vocês, pelos seus filhos, porque o que vai acontecer nessa última semana da minha vida, vocês precisam estar preparados para entender. E Jesus então está entrando triunfalmente em Jerusalém. Todos querem aclamá-lo como rei. Isso desperta uma série de situações de inveja, né, nos sacerdotes, no próprio governo romano que dominava a terra. Peraí, esse é o rei dos judeus que está chegando? Vocês se lembram que na cruz eles colocaram essas palavras. Cristo Jesus, rei dos judeus. Olha o que nós fazemos com o rei dos judeus. Vai para a cruz, está morto. Certo? Então havia um caráter político na morte de Jesus, mas muito mais do que isso, um caráter espiritual. Porque os sacerdotes estavam já irritados com a autoridade e o apoio que Jesus tinha na multidão. Então essa multidão entra com Jesus no domingo. O que acontece na segunda-feira? Acontece que Jesus entra no templo, seguido dessa multidão, e expulsa os vendilhões do templo, aqueles homens que fizeram da igreja um negócio. Ao expulsarem aqueles homens que estavam fazendo negócio, ele atrai para si uma raiva, um ódio, tanto da classe sacerdotal como daqueles que eram cambistas, que estavam ali negociando. Lembre-se que Jerusalém era um lugar turístico, como Meca é hoje. Jerusalém é hoje, muita gente vai lá, e muitos iam mesmo de diversos países, e ali eram feitos os câmbios de moeda, as pessoas negociavam para comprar ofertas, dar dinheiro no templo e assim por diante. Então era um grande negócio, um grande comércio, e Jesus entra com aquela multidão que o ovacionou no domingo para destruir tudo aquilo, virar as mesas. Diz a Bíblia que ele pegou num chicote e saiu então atacando atacando aqueles que estavam ali vendendo, fazendo da igreja um comércio. Ele diz, olha, a minha casa será chamada casa de oração e não casa de comércio. Então Jesus, com muita ira, muita indignação, seguida pela multidão, ele entrou naquele templo para expulsar os cambistas. Então vejam, a partir do momento que Jesus age dessa forma, ele atrai a ira dos sacerdotes, dos escribas, daqueles que representavam a liderança teológica, a liderança do judaísmo. E então, logo em seguida, que ele tem alguns momentos importantes ali, logo em seguida, a partir de quarta-feira, ele já está se preparando, ele está dizendo para os seus discípulos que ele vai morrer. Aqui no capítulo 13, é a última semana de Jesus na cruz. Ele fala, olha, sabendo que era a hora de passar pela Páscoa e o momento dele sair desse mundo e voltar para o Pai, ele disse, tendo-os amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. O fim, o que é? O fim é a sua morte. Ele se entrega. Você se lembra que Pilatos falou, você não se defende? Você não sabe que eu tenho poder para te matar? O que Jesus respondeu? Nenhum poder teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então eu estou aqui pela vontade do Pai. Vocês se lembram quando ele estava no Getsêmani e ele orava, clamava ao Pai e falava, olha, se possível passa de mim esse cálice. O texto ali de Hebreus capítulo 5 vai falar que Jesus, nos dias da sua carne, tendo-se oferecido com forte clamor e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, é muito provável que o Pai tenha dito, filho, se você não quiser passar por esse sofrimento espiritual de experimentar o pecado na sua vida, você que é Deus, você que é parte da minha natureza, que conhece a santidade, viveu em santidade, se você não quiser, eu ouço e respondo e aceito o seu pedido. Eu tiro você da cruz. Mas a multidão da humanidade estará perdida.
A salvação depende da sua morte. E ele diz a Bíblia, nesse momento, ele aprendeu a obediência, porque ele falou isso. Se possível, passe de mim esse cálice, porém, faça-se a tua vontade. Então o texto de Hebreus vai dizer, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele voluntariamente se ofereceu à morte. E o texto lá fala assim, tornando-se o autor da salvação. Até então, ele estava obedecendo, seguindo um script do Pai. Ele estava ali falando o que o Pai queria que ele fizesse. Mas naquele instante, quando ele recebeu do Pai o presente, a oportunidade, a liberdade para não morrer por nós, diz o texto, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tornando-se o autor, agora ele é o autor da nossa salvação. Então é muito importante que a gente entenda o que é a Páscoa. No Velho Testamento, a Páscoa aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito. Um cordeiro foi morto, seu sangue colocado nos umbrais das portas, e o povo naquela madrugada, na 10ª praga, a morte dos primogênitos, o povo saiu. E quem estivesse dentro da casa protegido pelo sangue dos cordeiros, não morreria. Os primogênitos não morreriam. Foi exatamente o que aconteceu. O Egito experimentou a morte dos primogênitos, não só humanos como de animais, e o faraó permitiu que o povo saísse e caminhasse para o deserto. A Páscoa foi adaptada agora, usada por Jesus para ilustrar o que ele era. O seu sangue derramado na cruz protegeria os que creram nele, entraram na casa, os que creram em Jesus, protegeria contra a morte, contra o anjo da morte. Então, se você crê no Senhor Jesus, você tem acesso à salvação, porque é Jesus que pode salvar, nenhum outro nome dado entre os homens abaixo do céu pode salvar você, é só Jesus. Então, esse gesto de amor de Jesus, de se entregar na cruz por mim e por você, selou o grande poder e amor dele por mim e por você para dar para você salvação. Ele morreu no seu lugar. Ele se tornou pecado por nós e crucificou naquela cruz o escrito de dívida, a lei que era contra mim. Sim, eu sou pecador, mereço a morte, mas alguém morreu por mim e esse alguém é Jesus. Então isso é importante você entender, que a Páscoa é a entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a entrega da sua vida naquela cruz para salvar você dos seus pecados. E aqui essa passagem de João, do capítulo 13 até o 17, vamos dizer, o texto que fala da Páscoa. Então nós vamos tirar algumas lições, que já falei bastante sobre isso, quero apenas tirar algumas lições dessa passagem, do capítulo 13 até o 17, 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, falando sobre a Páscoa. Quais são as verdades que nós temos que extrair desse momento? A primeira delas é: Jesus nos amou até a morte e morte de cruz. João capítulo 13, verso 1. Não é algo abstrato, não é uma conversa, ele realmente agiu, ele realmente entregou a sua vida para salvar você dos seus pecados. Você jamais poderá pagar o preço do seu pecado. Não adianta ser bonzinho, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer boas obras, não adianta ser uma pessoa generosa, uma pessoa educada, um bom pai, um bom cidadão. A semente do pecado transforma tudo isso em uma realidade inútil para que eu seja salvo. A salvação exige que alguém pague pelos meus pecados. E se eu pagar pelos pecados no inferno, eu estarei quites com Deus, com a justiça de Deus. Mas se eu quiser me livrar do inferno, eu preciso abraçar o que Jesus fez por mim na cruz. É por fé em Jesus Cristo que você será salvo. Jesus, em primeiro lugar, nos amou até a morte e morte de cruz. Em segundo lugar, a grandeza do amor de Jesus está em servir.
diz o Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Em João capítulo 13, versos 12 a 17, quando ele lava os pés dos seus apóstolos. É uma lição espiritual, é uma liderança espiritual. Ele está dizendo, olha, é assim que vocês têm que ser. Homens simples, humildes na presença do Pai, servindo uns aos outros no amor de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o amor de Jesus nos conduz à santidade e comunhão. Você se lembra quando Jesus quis lavar os pés dos apóstolos? E Pedro falou, não, de jeito nenhum, que isso? O senhor não vai lavar meu pé. E Jesus disse, olha, se você não permitir que eu lave os seus pés, e essa é uma lição espiritual, nós, sim, já recebemos o perdão do Pai, já estamos purificados porque Jesus morreu na cruz, mas os nossos pés se sujam constantemente na poeira dessa vida, os nossos pecados, e Jesus quer purificar a mim e a você. Então veja, a comunhão com Jesus Cristo exige santidade, exige mudança, exige purificação, exige limpeza. Eu preciso abandonar os meus pecados e Jesus, por amor, fará isso a mim. Em quarto lugar, o amor de Jesus conviveu com os seus traidores. Olha, a chance que Jesus deu para Judas. Durante 3 anos esteve junto com Judas, mostrou os milagres, os sinais, falou das verdades do Evangelho, chamava Judas para entender o Evangelho. E Judas o traiu no último momento. O traiu. Muito interessante. A negociação de Judas em relação à sua traição aconteceu na quarta-feira. Veja, Jesus purifica o templo na segunda. Na terça existe um momento de silêncio, mas Judas já está planejando trair. Ele viu que a situação de Jesus estava se complicando. Na quarta-feira ele negocia com os sacerdotes o preço da traição. E na quinta-feira Jesus Cristo é traído após a ceia. Ele vai para o Getsemane, é beijado por Judas. Olha que interessante como é que acontece a dinâmica da Páscoa na vida de Jesus. E Jesus, mesmo sabendo que o traidor estava ali, e ele na hora apontou, o traidor está aqui comigo, comendo à mesa, falou para Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Olha que interessante. Eles pensaram que ele estava falando que o Judas ia pagar alguma coisa, porque é ele que era o tesoureiro, cuidava do dinheiro. Nem pensaram que Judas seria o traidor. E Judas estava traindo Jesus. E Jesus, por amor, conviveu com Judas até o fim, dando a ele a oportunidade de se salvar, de se arrepender, de mudar de atitude em relação a Jesus. Em quinto lugar, o amor de Jesus é a marca do discípulo. Se você pegar aqui no capítulo 13, versículos 34 a 35, ele vai falar, olha, eu quero dar para vocês um novo mandamento. Porque o Velho Testamento falava, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, teu entendimento, tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eram os 2 principais mandamentos do Velho Testamento, que regiam toda a lei. Mas agora Jesus muda. Amarás o teu próximo como eu vos amei. Não como vocês se amam, mas pelo amor sublime, o exemplo do amor de Jesus Cristo. Então ele fala, o amor de Deus é a marca do autêntico discípulo. Vocês serão pessoas do amor, vocês perdoarão, vocês entenderão, vocês acolherão, vocês terão uma atitude positiva em relação às pessoas. Amém, porque é isso que eu quero que os meus discípulos sejam e façam. Em sexto lugar, o amor de Jesus nos dará o consolo no meio da provação. Isso é tão importante porque Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, não fique triste. Turba é perturbar. Não se perturbe o seu coração quando eu começar a sair daqui. Eu vou ser morto daqui a alguns dias. Então vocês se preparem. Mas não fiquem perturbados, porque o Espírito Santo será mandado, o Consolador será mandado. E ele vai cuidar de vocês. Ele vai restaurar a alegria, o entusiasmo. É o que aconteceu. Quando eles viram a ressurreição de Jesus, mudou completamente. Vocês se lembram? Estava todo mundo perdido, sem entender nada. Quando Jesus começou a aparecer, o Espírito Santo veio,
desceu sobre eles e eles saíram ali de Jerusalém no dia de Pentecostes, espalhando o evangelho pelo mundo inteiro. Muita gente se converteu. Naquele dia 3.000, logo a seguir a multidão passou a 5.000 e o evangelho se espalhou por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegando até o Brasil. Então, Jesus falou: não fique perturbado com a minha morte, o Espírito Santo estará com vocês. Foi o que ele falou na hora de ir embora. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele estava falando do Espírito que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Em sétimo lugar, uma outra verdade: por amor, Jesus abriu o único caminho possível para o céu. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você crê no sacrifício de Jesus na cruz, você será salvo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a exclusividade da salvação. E não existe salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, no céu e na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. É Pedro que fala isso em Atos capítulo 4. É Jesus o grande Salvador, é Jesus a porta, é Jesus o caminho, é Jesus que vai te levar para o céu. Creia em Jesus. Em oitavo lugar, o amor de Jesus nos auxilia a servi-lo. Isso é muito importante. No capítulo 15, do 1 ao 5, ele fala: eu sou a videira. Se você estiver ligado em comunhão comigo, eu vou te ajudar a fazer aquilo que Deus espera de vocês. Porque sem mim, nada podeis fazer. O amor de Jesus por nós foi até o fim e está conosco até hoje. Jesus está a nosso favor, querendo que nós sejamos vencedores, vitoriosos. Em nono lugar, Jesus nos protegerá do ódio do mundo. Isso é muito importante. Jesus falou sobre isso em João 15, 18 a 27 e 16, de 7 a 13. Ele falou que o discípulo enfrentará oposição. Olha, se me chamaram de Beelzebu, como é que tratarão vocês? Eles vão dizer que vocês estão endemoniados, vocês são fanáticos, vocês estão adulando um Jesus morto, por favor. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Vocês continuem a minha obra, trabalhem por mim, não se esmoreçam, não se desanimem, fiquem firmes. Deus vai dar o Consolador, o Espírito Santo estará com vocês e ele protegerá vocês de todo ódio, toda arma que se levante contra as suas vidas. E por fim, o amor de Jesus nos unirá em nossa missão e na nossa finalidade. Nós estaremos unidos fazendo a obra de Deus. Deus está conosco. Jesus está conosco. E ele vai nos unir. Quem é de Jesus é irmão. Está junto de Jesus e busca Jesus. E nós estamos empenhados num grande ministério, que é divulgar na Páscoa a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, pensar dessa forma. Então, para encerrar, estamos aqui na época da Páscoa. Para falar de quê? Do amor de Deus em ação. Jesus entregando a sua vida por mim e por você. Segundo, da santidade que ele espera de mim quando eu entrego a minha vida a ele, para que eu viva uma vida ao lado do Senhor Jesus. Falar de fidelidade, de obediência, de viver ao lado do Senhor, unidos, vivendo o verdadeiro evangelho. Ainda, dependência total de Cristo. Ele é a videira, é nele que eu encontro forças. Dependência total de Cristo. Ainda ele fala em perseverança, perseverar até o fim. E no final, a grande experiência de unidade, quando nós, saindo desse mundo, no dia que Jesus voltar e nos chamar, estaremos na presença do Pai, estaremos na presença do Senhor Jesus para sempre, lá nos céus, desfrutando da sua companhia. Isso é a Páscoa, o amor de Jesus por nós até o fim. Ele te amou até o fim. Você o amará até o fim? Você entregará sua vida a Ele seriamente até o fim da sua vida? Ou você vai dar um tempinho para Ele e depois vai, Senhor, tá bom, já cumpri a minha parte.
O texto fala: ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida, lhe darei a salvação, estará comigo nos céus. Não é maravilhoso? É assim que Deus faz a sua obra na nossa vida. Deus abençoe você, que nessa Páscoa você celebre a morte e a ressurreição de Cristo, consciente de que você não seria um cristão se isso não tivesse acontecido. É a coisa mais importante na vida do cristianismo, a morte e a ressurreição de Cristo. Estou vendo aqui a Nalva, a Claudete, a Rosleire, não é isso? Christopher. Estou vendo aqui a Cidinha. Deus abençoe vocês. É uma alegria estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Depois, por favor, compartilhem essa mensagem para que outras pessoas também ouçam sobre a Páscoa, entendam o espírito da Páscoa, para que elas também entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém? Forte abraço para todos vocês. Vamos orar e encerrar o nosso momento juntos cantando o Amém Tríplice. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor está na nossa vida, o Senhor nos ama, o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem a salvação de graça oferecida pela morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos ser fiéis, queremos viver em santidade, queremos falar de Jesus, queremos declarar a nossa fé, a nossa posição diante do mundo que não te ama. Nós queremos servir a ti. Tem misericórdia de nós, que nessa Páscoa possamos entregar a nossa vida a Jesus e ter uma experiência com Ele, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Entregue sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã. Faça isso agora. Tá bom? Feche os seus olhos. Fale com Jesus. Diga: Senhor, eu sei que a tua morte na cruz é a razão de eu estar aqui. Quero entregar minha vida a ti. Nessa hora, nesse instante, com o perdão dos meus pecados. Vamos cantar o amém? Cante amém. Abraço, Nalva, Lauro, Cléria. Deus abençoe. Amém, amém, amém. É Jesus, o único Salvador da nossa vida, que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Compartilhe essa mensagem no seu Facebook. Amém, amém, Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir.